27 de outubro de 2025, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, segundou, que alegria, vocês que me seguem pela Rádio Rainha da Paz, vocês que me acompanham pelas minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se bem acolhidos. Iniciemos com muita alegria esta semana nova de trabalhos, de estudos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 12 ao 17. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos há alguns dias acompanhando a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos é considerada o escrito teológico mais profundo de São Paulo. Ela foi escrita provavelmente entre os anos 56, 58, quando o apóstolo estava em Corinto, antes de viajar para Jerusalém. Muito bem. Paulo ainda não conhecia pessoalmente a comunidade de Roma, mas ele já havia ouvido falar de sua fé, né? Nós vemos isso em Romanos capítulo 1, versículo 8. O objetivo era apresentar o evangelho de forma sistemática, então mostrando que a salvação vem pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Então, há também um tom pastoral e de reconciliação entre os cristãos que vieram do judaísmo e os cristãos que vieram do paganismo. Então, o tema central da carta, o justo viverá pela fé. Se nós pudermos resumir em um único versículo toda a carta, eu resumiria com este: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Então, tudo gira em torno da justificação pela fé, da vida nova no Espírito, da nova condição de filhos de Deus. E agora nós ouvimos hoje o capítulo 8, versículos do 12 ao 17, e o capítulo 8 é o coração da carta, é o ápice da vida cristã, né? O ápice da vida cristã é exposto, né? A vida no Espírito é refletida por Paulo. Então, depois de expor a luta entre carne e espírito, que nós acompanhamos na semana passada, que é Romanos 7 e Romanos 8, comecinho, Paulo agora ele mostra as consequências práticas de viver segundo o Espírito. Quais consequências? A nova identidade, filhos de Deus, a libertação do medo, a herança com Cristo. Então, vamos acompanhar um pouquinho de maneira mais explorada nos versículos. Olha só, no versículo 12 e 13, o dever de viver segundo o Espírito. Assim, pois, irmãos, somos devedores, mas não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Olha que bonito. Então nós somos devedores, né? A palavra grega indica o sentido de obrigação moral. Nós não devemos mais nada à carne. Isto é, minha gente, a natureza humana dominada pelo pecado. Por isso a expressão fazer morrer as obras do corpo, né? Significa o quê? Que nós precisamos aprender a renunciar, né? Aprender a renunciar
as obras do corpo, o pecado, as práticas pecaminosas, deixando que o Espírito Santo governe a nossa vida, né? E à medida que nós renunciamos às obras do pecado, nós passamos a viver segundo o Espírito, né? Então, o cristão não é mais escravo dos seus impulsos, mas é livre para escolher o bem. Hoje nós somos convidados a refletirmos um pouco se nós temos dado passos na vida de liberdade. Nós somos livres de verdade ou temos sido escravos dos nossos pecados, dos nossos ímpetos, dos nossos vícios? Em que áreas da minha vida ainda eu vivo segundo a carne? O orgulho, a ira, a impaciência, a soberba, a luxúria, as paixões desmedidas, né? Então, um trajeto ou caminho espiritual, a partir dessa palavra de hoje, é nós primeiro notarmos no que ainda vivemos segundo a carne e traçarmos um itinerário, permitir que o Espírito Santo vai purificando os nossos desejos, vai nos impelindo nas nossas decisões. É um processo, né, gente? Eu tinha falado isso para vocês, que isso daí é um processo, né? É um processo, não é uma coisa de uma hora para outra, é um processo para a vida, né? Pois o versículo 14 vai dizer assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a palavra guiadas, né? Agontai, né, do grego, sugere um movimento contínuo, né? Um movimento contínuo. O Espírito conduz constantemente o crente. Aquilo que eu acabei de falar, né? Aliás, eu falei sábado, para vocês. Não existe conversão permanente. A conversão, ela é um processo para toda a vida, né? Por isso a palavra guiados, todos os que são guiados, indica um movimento, né? Então, para nós nos mantermos na dignidade de filhos, é um leão por dia, uma luta cada dia, minha gente. Não existe batalha vencida e guerra terminada. Não, é uma luta cada dia, né? Então o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas é a presença viva, uma presença viva que orienta as nossas decisões. Ser guiado implica escutar, discernir, obedecer. Não é tão simples. Depois dos versículos seguintes: vós não recebestes um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, né? Escravidão, né, refere-se à antiga lei, né? Antigamente as pessoas praticavam as regras religiosas por medo. Mas o que Paulo está falando, isso não vale de nada. A gente tem que servir a Deus por amor. É o espírito de adoção, ou seja, que sugere que nós somos filhos, não por medo, por interesse, mas por adoção, amor. Aí vem a palavra Abá, né? Abá é uma palavra aramaica que significa papaizinho, papai. Então foi usada por Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 36. Ou seja, olha, a palavra nos sugere que nós devemos ter uma relação com Deus de carinho, de amor, de leveza, né, gente? Enfim, nós vamos para o versículo 17. Olha só: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele sofremos, para também com ele sermos glorificados. Então, a filiação, ela implica herança, ou seja, participação na glória. O que quer dizer herança? Se eu sou filho de alguém, eu tenho direito de receber os bens dos meus pais, não é? Em relação a Deus também isso vale, né?
A palavra está dizendo, se somos filhos, somos também herdeiros, ou seja, só que de Deus não pode vir nada de mal. De Deus vem a graça, vem a bênção, vem a libertação, vem o perdão. E tudo isso nós recebemos, e vem a glória eterna para depois dessa vida, né? Então, o sofrimento, ele não é sinal de abandono, mas é um caminho de identificação com Cristo. Tudo que pertence a Cristo nos é prometido. Cristo, ele sofreu, sim, nós estamos passando por esse itinerário de Calvário, enquanto aqui estamos nesse mundo. Mas ele ressuscitou, venceu a morte, esteve aqui neste mundo ressuscitado, mas voltou para a glória, foi para a glória do Pai. E nós também teremos esse desfecho na nossa vida. Isso deve ser motivo de esperança, de alegria para nós, confiança diante das nossas lutas, dos nossos medos, das nossas dificuldades, né? Enfim, minha gente, Romanos 8, do 12 ao 17, apresenta o núcleo da vida cristã. Passar do medo para a liberdade, passar da escravidão para a filiação, passar da carne para o espírito, passar do sofrimento para a glória eterna. O Espírito Santo é a força e o selo que confirma nossa nova identidade. Que Deus nos ajude a compreender esse grande mistério. Muito bem. E assim finalizo este programa nessa segunda-feira. Desejo a vocês um excelente dia. Também que vocês tenham uma semana cheia de Deus. Eu estou aqui em Terra Santa ainda. Logo mais estarei partindo. E como eu disse outros dias, trago vocês no meu coração, em tudo o que vivi e tudo o que ainda vou viver. Uma segunda-feira abençoada, uma semana cheia de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.